Amigas e amigos, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, transcorreu absolutamente dentro do previsto. O ex-presidente firme nas suas convicções, nas suas afirmações, desmascarando as farsas tanto do juiz quanto dos representantes do Ministério Público Federal, e o juiz com as suas habituais histerias, provocações, mentiras, manipulações, dupla face, dupla cara, né? Um juiz de duas caras, um ser, né, de duas caras, na verdade. Chegou todo bonzinho e tal, querendo se mostrar todo diplomático, etc., educado, né? Depois se revelou completamente. Quem não viu todo o depoimento, eu recomendo que veja pelo menos a última parte, a parte 5. Não deu tempo de pôr aqui, mas tem aí no YouTube, no encerramento da participação do ex-presidente, quando ele começa a falar que o juiz, né, fez acusações contra ele, etc., que ele disse que o Moro, né, respondeu com arrogância, petulância, né, que é revelando exatamente quem é. Não vamos discutir isso aqui, senão não vai ficar bem para o senhor. Isso é jeito de se falar com alguém? Que é isso? Uma ameaça? Ele queria fazer o quê? Poderia prender o Lula se a discussão prosseguisse? Ele se reafirma a convicção de que o senhor é culpado, alguma coisa assim. Convicção. Que é isso? É uma farsa, uma infâmia nessa condenação que ele deu ao ex-presidente. E é impressionante o ódio que o Moro tem do advogado de defesa do Lula, o Cristiano Zanin. Advogado competentíssimo, desmonta em poucas palavras as farsas, né? E ele tem verdadeiro ódio. Só observar como ele trata, com arrogância, passa por cima, atropela. E o Moro, né, imitado pelo casal que estava lá representando o Ministério Público Federal, não dá para saber quem é. Eu não sei se é uma obrigação, aquele método, né, aquele enquadramento que eles fazem ali com a câmera na cara, né, do interrogado, do que está lá, o indigitado, né, que está lá sentado no banco dos réus, e os outros escondidos, uma atitude de covardia, né? Repito, não sei se isso cumpre alguma formalidade legal. Se não for, é mais uma comprovação da canalice dessa gente, né, que é exatamente para humilhar, né, quem está sentado ali. E eles imitando, que o Lula, quem conhece o Lula sabe, né, quem ouve o Lula, né, o tratamento dele é comum ele dizer querido, querida, ele chamou o Moro de querido várias vezes, aí a mulher representante do Ministério Público Federal, eu quero chamar de doutora, de excelência, alguma coisa assim. Olha aí, é gente arrogante. O Lula teve muita paciência, na verdade ele queria chamar de outra coisa. Lidar com esse tipo de gente, com essa arrogância, não é fácil, não é para qualquer um não. Tem que ter muito sangue de barata, com mentiras deslavadas, alguém te acusando de mentiras deslavadas, você sabendo que é mentira, que a pessoa sabe que é mentira, e você tem que engolir isso. Agora, o Lula foi magistral, né? Além do sangue frio, né? Falou que o Moro leu o Globo, é isso, né? Todo mundo sabe, né, que o Moro é serviçal do Grupo Globo, ele está lá exatamente para cumprir uma missão do Grupo Globo. Não tem nada de juiz, de justiça nisso aí. Assim como a força-tarefa da Operação Lava Jato. É um conluio, né, uma mafiazinha que eles criaram ali, né, para substituir politicamente o PSDB, que era o partido aí mais ideológico da direita, né, que eles apostavam no PSDB. O PSDB deu em nada, por conjecturas, né, por conjunturas, melhor dizendo. E aí eles criaram a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato vem com tudo, com totalitarismo. Essa aqui é a palavra. E o mais importante foi o que o Lula falou do Palocci. Exatamente o que ele falou do Palocci corresponde ao que ele pensa. Eu falei que eu acompanhei o Palocci dia a dia como editor de economia do Portal Vermelho. Agora o Palocci é isso, né? O Palocci entra aí na categoria dessa gente aí, Judas Iscariotes, José Silvério dos Reis. Esse aqui, ó, Cabo Anselmo. Mais um livro aqui do Percival de Souza que disseca o Cabo Anselmo, traidor, né, que se bandiou para o lado do Fleury, que é o Fleury, o Sérgio Moro, Fleuryzinho, né? Importante lembrar aqui, lembrei disso agora. As atitudes Fleuryzinho, né? Com a mesma ideologia, com os mesmos métodos e tal, né? Cooptou aqui o Cabo Anselmo, o Fleury, e o Sérgio Moro agora cooptou o Palocci, né? Sobre o Palocci, eu quero reafirmar aqui o que eu escrevi sobre ele, um artigo, escrevi vários, falei aqui, né, contestando ele, mas vou reler um artigo aqui que eu fiz, vou ler, né, que eu escrevi, publicado no dia 7/12/2005. A minha opinião sobre o Palocci naquela época é a mesma de agora, eu reafirmo agora, porque é a mesma que o Lula falou do Palocci. Parece até que ele leu esse artigo meu aqui. Eu vou reler aqui, chama-se, tem aí na internet,
Palocci, o ex-líder tático do governo, esse é o título. Aí eu começo. Acabou definitivamente a fase da acomodação geológica no subsolo do governo Lula. Os últimos passos do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o coloca em choque frontal com o lote de ministros nomeados como iguais. Essa hierarquia de poder nunca foi tão visível. E obriga o presidente da República a orientar o time num quesito em que ele nunca demonstrou ser perito, a economia. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Jacques Wagner, Lula vai reunir essa semana a equipe econômica para analisar os últimos resultados da economia. Ontem o presidente anunciou que a política econômica sofrerá ajustes. O Planalto mantém a expectativa de que uma recuperação está em curso e trabalha com um resultado anual ligeiramente acima de 3% do crescimento do PIB. A maioria do governo identifica na raiz da queda do PIB a taxa básica de juros mantida alta ao longo da maior parte do ano e também a valorização do real frente ao dólar. Isso tira de Palocci, tido como protagonista de uma espécie de gincana ao estilo todos contra um, o papel de líder tático do governo. A resposta do ministro veio bem ao estilo neoliberal, azeda. O mais novo alvo de Palocci, depois de José Dirceu e Dilma Rousseff, ele já tinha tido escaramuças com os dois, é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Guido Mantega, que apontou o diretor de política econômica do Banco Central, Afonso Bevilacqua, o principal formulador da política de juros do governo, como responsável pelos exageros que provocaram a retração do PIB. O BC, orientado por Palocci, reagiu rapidamente, de forma curta e grossa, entre aspas, nas palavras de um assessor, às críticas de Mantega publicadas no jornal Folha de São Paulo no domingo. A nota lamentou o uso por um integrante do governo da imprensa para criticar o próprio governo. Segundo informações de bastidores, trata-se de um novo padrão. Toda vez que alguém do governo bater na política econômica, haverá resposta. Ontem foi a vez do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, bater em Mantega. É pena que tantos, ao invés de... Abre aspas, o Meirelles falando. É pena que tantos, ao invés de celebrarem o que se constitui uma conquista para o país e fazerem o possível para que essa vitória se consolide ao longo do tempo, continuem a usar menos argumento do passado para minar a credibilidade da política monetária, disse ele. Aí eu falo aqui que o Palocci também estava nos holofotes da mídia internacional, uma matéria do Financial Times que fala dele cobrando reformas, apoiando, dando respaldo para ele, porque o Palocci era isso, era um representante do grande capital especulativo que circula pelo mundo. Pulando essa parte, lá na frente, eu retomo aqui a leitura dizendo que o Carlos Lessa, uma declaração que o Carlos Lessa me deu na ocasião, que ele disse que o Financial Times recomenda corte de gastos e despesas estruturais e tal. O Carlos Lessa responde: cortar gastos não faz a economia crescer, cortar gastos faz a economia cair, dizia o Lessa. Aí eu digo, Palocci rejeita esse caminho porque, dentre outras coisas, sabe que por ele a oposição ao conservadorismo macroeconômico cresceria rapidamente. A questão está no seu temperamento, que combina o gosto pelo comando com o amor à manobra. Ele é perspicaz, furtivo, orgulhoso e solitário. Isso que o Lula falou dele ontem. Isso aqui o Lula falava nos bastidores. No mundo dos predadores seria um tigre. Palocci não deixa de abrir atalhos com as próprias mãos para fugir dos críticos da sua política e encontrar alternativas para caminhar rumo ao seu objetivo, mesmo por rotas tortuosas. Como trata de enorme quantidade de assuntos, a rede de atalhos do ministro se transformou num labirinto subterrâneo, cujo domínio exclusivo lhe pertence. Ele acredita na eficácia da sua política com o mesmo entusiasmo juvenil de quando bebeu os ensinamentos do trotskismo, só que agora com o coração apontado para a direita. A vitória do ministro da Fazenda veio inexplicavelmente rápida e fácil. Mas hoje a maioria dos membros do governo já fez meia volta diante das evidências de que a estratégia conservadora jogou o país no impasse. O labirinto de Palocci tende a se complicar, mesmo porque ficou mais fácil distinguir ideologia de ignorância. A ignorância pode ser bem intencionada, santificada mesmo, diria Nelson Rodrigues num dia cáustico. Não confundi-la com a ideologia é um ato de prudência, de direito à dúvida, por assim dizer. Ignorar é não saber alguma coisa. Ideologia é fazer uma opção sabendo a diferença entre o certo e o errado para uns e para outros.
A cena política nacional vive nesta situação. A ideologia conservadora, que nada tem de santificada, enfrentando a maioria do governo basicamente por meio da cruzada folhetinesca de Palocci contra as ideias nacional-desenvolvimentista. É apavorante constatar como são rudimentares os argumentos de sua equipe. Diante deles não há meio termo, ou fica-se rouco tentando mostrar o que é certo para a maioria da sociedade, ou recorre-se à artimanha de Galileu na corte romana. Para escapar da fogueira, ele esconjurou o que acreditava e declarou aos juízes da Inquisição que o sol girava em torno da Terra. Espera-se que o presidente Lula, um dirigente político sagaz, não tenha de repetir Galileu, que manteve-se vivo, assim como a Terra continuou a sua trajetória em torno do Sol. No Brasil, ao contrário, a Terra quadrada, que povoa a ideologia da equipe econômica, está obstaculizando a marcha do progresso e, por consequência, o fim da miséria contra a qual tantos se julgam debater. O mínimo que se pode cobrar em troca é que os defensores dessa posição conservadora apresentem pelo menos umzinho argumento lógico capaz de explicá-la como benéfica para o país. Sentido estratégico? Não é. Base para o crescimento sustentado? Não é. O cidadão brasileiro que não tem acesso aos benefícios da ciranda financeira internacional é tão beneficiado por essa política quanto um cidadão somali. Tem mais. Palocci vive dizendo que o Brasil não pode abrir mão das conquistas, entre aspas, da estabilidade monetária, entre aspas. Que tal ele mostrar com números críveis o que são essas, entre aspas, conquistas? Por que ele não mostra? Por ignorância? Por má fé? Por opção ideológica? Tirem suas conclusões. Abre aspas. Esta equipe econômica está como um capinzal seco, diz um deputado. Se jogarem uma ponta de cigarro, ela pode pegar fogo, afirma. Talvez não fosse uma ideia de todo má. Ao menos espantaria o tigre, eu concluo. Exatamente isso, porque o Palocci ele se encaminhou por aquela lógica que eu falei aqui das ideias conservadoras da economia que vem de Eugênio Goudin, Roberto Campos, Mário Henrique Simon, assim, que depois surgiram os economistas neoliberais que o Aloysio Biondi, jornalista, chamava de clones malditos dessa gente. O molde do golpe do pós-Segunda Guerra Mundial, né, formatado basicamente pela Escola Superior de Guerra, que criou aquele grupo de generais latrocidas que deram o golpe de 64. A política econômica está por trás de tudo isso, esse conservadorismo. O Palocci assumiu isso, assumiu essa ideologia. Tudo que o Lula falou, exatamente o que eu escrevi e que eu reafirmo aqui agora. Esse é o Palocci, exatamente assim. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.